Shalom, graça e paz. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? E vamos lá, mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, fique à vontade, compartilha, se agradar você esse vídeo. E vamos lá. Hoje o Senhor me deu um tema para abordar com vocês. O tema da nossa mensagem hoje é Ruth, a mulher que foi encontrada. Se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 4 até o 8, que diz o seguinte: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Amém? Muitos aqui que devem estar assistindo com certeza conhecem essa história de Boaz e Ruth, e muitos gostam, inclusive as mulheres gostam muito dessa passagem de Ruth. Por quê? Porque é uma história que, se você parar para analisar, ela fala no ramo profissional, né? E também ela leva para o ramo familiar, para a área familiar de Ruth. Foi quando Deus mudou a história de Ruth, né? Mudou essas duas áreas, tanto a área econômica quanto a área familiar. Deus restaurou a sorte dela. E como sabe, não sei se vocês sabem, mas no livro de Levítico, diz que quando o agricultor ou alguém que tem fazendas, algo do tipo, quando eles tinham as suas fazendas, a lei era que, vou dar um exemplo, se você tem uma fazenda e tem uma árvore de maçãs, ali um pé de maçã, e esse pé de maçã, do seu cercado, cai para o outro lado. Não cai somente dentro, mas cai fora do cercado da sua fazenda. Então, a lei de Levítico diz o quê? Que o que caísse fora ficava para os órfãos e viúvas. Perdão, para os pobres e viúvas. E o que aconteceu? Por isso que Ruth se encontra no campo de Boaz por fora. Ela foi colher os feixes, mas ela estava para o lado de fora, não para o lado de dentro. Ela não estava infringindo a lei. E ela, como pobre de direito, e de direito da sua sogra também, né, viúva, ela estava ali colhendo. Só que nisso que ela estava colhendo, lá de fora, os segadores perguntaram dela, né, e ela explicou quem ela era, e eles permitiram que ela continuasse lá. E quando Boaz chega, Boaz é o fazendeiro, é o dono do campo. Então, como todo homem empreendedor, vamos dizer assim, o senhor, né? O patrão, trazendo para os nossos dias, o patrão conhece os seus servidores. Só que Boaz avistou Ruth e viu que aquela serva não era do campo dele. E perguntou e chamou muita atenção dele. Quem é aquela moça? Perguntou para os segadores dele. Então foi quando eles responderam para ela nesse versículo que eu acabei de ler. E eles explicaram de onde que ela vinha. E eu vou conjecturar aqui. Creio eu
todos já sabiam quem era Ruth e quem era Noemi por falar. Porque como Boaz era um dos parentes, né, de Elimeleque, do marido de Noemi, então, com certeza, quando elas chegaram até a cidade, com certeza houve o buzunzum e falaram, olha, sabe quem chegou na cidade? Estou conjecturando. A Noemi, a esposa do seu parente, que morreu, que faleceu, junto com a sua nora. Eu estou conjecturando. Então, basicamente, assim, já se sabiam, mas não conhecia pessoalmente, mas aí Boaz avistou Ruth e procurou saber quem era ela. Por que o tema da mensagem é Ruth, a mulher que foi encontrada? Porque eu quero falar aqui algo que é muito nos nossos dias que nós estamos vivendo. Infelizmente, mulheres não estão deixando serem encontradas pelos seus esposos. Eu estou falando com as solteiras, não estou falando com as casadas. Muitas mulheres no meio cristão não estão se permitindo ser encontrada. Pelo contrário, elas estão buscando com as forças do seu braço um esposo. Ou o seu esposo diz que é seu esposo. E eu, como cristã, conheço muitas mulheres. Eu tenho muitas amigas solteiras, muitas amigas mesmo, amigas e irmãs em Cristo também, que não são amigas, mas são irmãs em Cristo. Tanto aqui no estado onde eu moro, como em outros estados. E eu converso com muitas delas. E eu vejo, gente, um desespero dentro dessas mulheres. Um desespero a ponto de elas lutarem de forma errada. Como assim, irmã Daniele? Porque, assim, uma mulher solteira, ela tem que esperar no Senhor. Ela tem que esperar no Senhor. Não tem aquela página, Escolher Esperar? É exatamente isso. Ela deve escolher esperar no Senhor. Algo me chamou muita atenção sobre Ruth. Ruth não estava naquele campo querendo casar. Ela não tinha intenção nenhuma sobre o fazendeiro. Ela nem conhecia o fazendeiro. Ela estava ali com um propósito, com um foco. Qual era o foco dela? Trabalhar, servir. Porque como elas chegaram na cidade de Noemi, vamos dizer assim, como uma frente e outra atrás, né? Como diz assim o povo, esse ditado. Elas chegaram numa escassez só. Elas chegaram, só Deus sabe como essas mulheres estavam nesse tempo. Porque além de enlutadas, elas estavam de luto, elas estavam desempregadas. Noemi, porque dependia do seu esposo morreu. Seus filhos morreram, quem sabe, eles que bancavam Noemi enquanto o esposo tinha morrido, mas lá morreu os 2 filhos também de Noemi. Agora imagine o desespero de Noemi e o desespero de Ruth. Só que esse desespero de Ruth encheu ela de força para lutar por algo, pela vida dela e por Noemi. E o que ela pensou? Vou trabalhar e vou sustentar minha sogra. Então Ruth chegou no campo de Boaz sem nenhuma pretensão de casar, piorou com o fazendeiro. Não, ela chegou com a pretensão de trabalhar, de servir. O que eu quero dizer para você, mulher solteira que está esperando no Senhor? Descansa teu coração. Sirva ao Senhor com lealdade.
Sabe por quê? Me chamou a atenção. Eu até anotei aqui. Antes do serviço vem a lealdade. Ruth foi leal à sua sogra. Antes de ela ir para o campo, ela já era leal. Ela foi uma mulher leal, porque a ação dela de ter saído da sua geografia, da sua nacionalidade, para ir para uma outra nação com a sua sogra, isso é muita lealdade. E depois disso veio o serviço. Deus conhece a pretensão do seu coração. Deus conhece se no seu coração há lealdade verdadeiramente. Ou se é só como é que se diz? Uma intenção que há no seu coração. Descanse. Descanse, coloque todas as tuas ansiedades no Senhor. Sabe por quê, amada? Deus, ele tem o melhor para nossas vidas. Deus, ele tem o melhor. E outra, ele vai fazer você, mulher, ungida, separada, menina dos olhos de Deus. Deus vai fazer com que você seja encontrada pelo seu esposo. Não seja intencional. Não vá com más intenções, porque Deus conhece. Deus deu um homem íntegro, um homem valoroso para Ruth, porque Ruth era leal. Ruth não tinha más intenções. Por isso que Deus deu um homem segundo o coração dele para Ruth. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As nossas armas... porque as armas de nossas milícias significa lutas, porque as armas de nossas milícias não são carnais. Sabe por quê, mulher? A tua bênção ainda não chegou? Porque você está lutando com armas carnais. E mandando quais são as armas carnais? Eu vou falar bem rasgado. Eu vejo mulheres solteiras hoje usando as armas carnais da sensualidade. São sensuais no vestir. São sensuais no falar. São sensuais nas suas ações, nas suas pretensões. No coração não há pureza, não há genuidade. Piorou lealdade. São armas brutalmente carnais. E Deus, ele não se agrada disso. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 18. Coração enganoso e perverso, quem o conhecerá? Deus. Você sabia que às vezes você é enganada pelas sedes das suas emoções? Você acha que é porque dentro das tuas emoções que elas estão tão defraudadas, deturpadas ou desequilibradas, que dentro de ti, as tuas emoções, é na tua alma, não é no teu espírito. Diz assim, é de Deus. Eu estou agindo certo. É dessa maneira. Eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. E não é. Nós precisamos orar Salmo 139. Perdão, Salmo 51. Vê se há em mim um caminho mau. Será que tem lealdade mesmo no meu coração? Será que eu estou sendo leal a Deus, a palavra dele? Será que esse caminho que eu estou indo, eu estou sendo leal às promessas? Porque às vezes mulheres gostam de dar jeitinho que nem Sara. A promessa está bem ali na biqueira, na sua porta, nos seus olhos ali. Quem sabe um palmo ou uma chave. Mas você, pelas suas ações,
Você pode não estar enxergando pelo engano, pela perversidade. Nós devemos ter muito discernimento de espírito. Nós que somos solteiras, devemos ter muito discernimento de espírito para não sermos enganadas. O Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Tem crente incrédulo? Existe crente incrédulo. Os crentes tomés. A partir do momento que você começa a não crer, o Deus do século vem e cega o teu entendimento. E depois que ele vem com essa cegueira, você não enxerga as promessas de Deus. E você começa a agir com a força do teu braço. Quer que eu dê um exemplo aqui? Uma mulher vai cristã, diz, é de Deus, aquele homem é de Deus para minha vida. Aí o que ela vai agir com as armas carnais? Primeiramente, o que ela vai fazer? Procurar saber, pegar o número dele, seguir em Instagram, seguir em Facebook. Depois que ela começa a stalkear, e mandando, como é que você sabe disso? Acabei de falar que eu conheço muitas mulheres, eu converso com muitas mulheres. E a Bíblia diz que o sábio, ele retém o bem e lança fora o que não presta. Outra coisa, o sábio, quando ele vê alguém se dando mal, aí ele presta atenção. Epa, não vou por aqui porque eu vou quebrar minha cara. Olha, ela quebrou a cara, não vou por aqui. Então, o que elas fazem? Vai direto no direct. Vai lá no message. Ou procura saber do fulano, beltrano, ciclano, o número. E manda mensagens. Isso é ridículo. Eu sempre digo que esses tipos de mulheres, elas não me representam. Elas não me representam. Essas mulheres que se dizem cristãs, que fazem esse tipo de atitude, elas não me representam como mulher cristã. Porque uma mulher cristã, verdadeiramente, ela vai esperar servindo no Senhor. Eu não sei qual é o teu tipo de serviço dentro da casa do Senhor. Mas se você é mulher solteira, espera no Senhor que tu vais ver como é que Deus vai fazer com você. Assim como Deus despertou os olhos de Boaz para Ruth, ele tem como despertar os olhos do teu Boaz. E amadas, muita gente, muitas mulheres, quando falam de Boaz, só querem falar do dinheiro. Se você for estudar as características de Boaz, que agora não é o tema, mas eu tenho. Eu estudei sobre as características de Boaz. Se você for estudar as características de Boaz, você vai ver como que esse homem era um homem valoroso. Fazendeiro era só, como é que se diz? Vamos dizer assim, veio no pacote. Eu não estou sabendo explicar agora a palavra. Mas o caráter dele, o caráter de Boaz, é o que me chama mais atenção na Bíblia. Não é por ele ser o dono de uma fazenda, de um campo, ser o fazendeiro, ter um campo. Não. Mas sim a forma. Como ele chegou até Ruth. Ele olhou, procurou saber. Ele não tocou na Ruth quando ele teve oportunidade. Ela se lançou aos pés, porque Noemi mandou, deu orientação, vai lá sobre os pés dele, vai e faz assim, orientou. Assim mulheres fazem hoje em dia, sabia? As armas carnais. Se submetem. Não esperam em Deus, se desesperam. Eu vejo muitas mulheres desesperadas na alma, sabe?
Há mulheres que precisam ir lá para o livro de Cantares. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Quando mulheres solteiras lêem essa passagem, elas pensam logo no marido. Gente, é o seu amor por Jesus e o amor de Jesus por você. É tão lindo naquela parte de Cantares, quando o Salomão vai quando Salomão vai e bate na porta, né, que representa Jesus, quando ele vai bater na porta, ele vai pegar na fresta, né, a Bíblia diz, e ela coloca um monte de dificuldade, que eu já me arrumei, que eu isso e aquilo. Jesus se manda da porta. Quando ela vai atrás dele, já era. Ele já se foi. E ela vai embora, vai. A Bíblia diz que os guardas da vinha dão peia nela. Se ela tivesse abrido a porta na hora que Jesus estava batendo, não sei se vocês sabem, mas trazendo para os nossos dias, Jesus ele está batendo na porta do nosso coração, nós mulheres. E quando ele entra, ele ceia conosco. Ele te enche, mulher. Ele te supre. Eu vejo mulheres tão desesperadas, até pro outro lado, digo assim, pro lado mesmo, como esse vídeo é para mulheres adultas e para adultos. Mulheres desesperadas na área do sexo. Temos hormônios, sim. Mas não confunda. Hormônio com demônios, que às vezes pode estar regendo na sua vida. Deve estar manipulando os seus desejos desenfreados. Deus é santo. A Bíblia diz, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Você precisa mergulhar no rio da graça do Senhor e ser envolvida pela santidade do Pai, pela santidade de Cristo. Quando você está envolvida, você não cai, você não cede, você não procura, você não se desespera. Você não passa vergonha, mulher. O que é teu vem na palma da tua mão. O que é teu vem para ti. O que é teu vai vir até ti, vai pedir o teu número, vai te mandar mensagem, vai te cortejar, vai fazer o processo da corte. Não é tu que tem que pedir um homem em casamento. É o homem que tem que te pedir em casamento. Ai, Amanda, a gente estamos no século XXI, eu tô falando de crente. Se tu não é crente, por favor, tô falando de mulheres cristãs. Nós somos direcionadas pela palavra. Nós somos direcionadas por princípios bíblicos. Nós não somos direcionadas pela carne, pelas obras da carne, não. Não. Você, mulher, vai ser encontrada no momento certo. Mas eu quero te dar uma dica, trabalhe. Sirva na casa do Senhor. Sirva, porque no momento oportuno tu serás encontrada. Quando tu estiver descansada, deleitando no Senhor, quanto menos esperar, o varão está na tua frente. Ele vai vir até você, que isso não é pecado. Não é pecado. Ele vir até você, pedir seu número, pedir para orar com você. Que esse que é um homem de verdade, faz. Tô falando de homem cristão, tô falando desses vagabundos, esses lobos vestidos de cordeiro aí não, que fica mandando as empreitas de madrugada, não. O homem, quando ele vai pedir para orar, você que é jovem, para orar com os teus líderes, ele vai se chegar até você. Não se desespere.
Só sirva, seja leal à palavra, seja leal a Deus. Seja leal às promessas que Deus te der. Não dê jeitinho que nem Sara, não dê. Porque senão tu vai retardar o teu processo. Não, você vai, como é que se diz? Você vai aumentar o teu processo e vai dificultar a tua promessa se cumprir. Não dê jeitinho. Porque nesse jeitinho você pode até cair, sabia? Cair num laço que não é de Deus. Ou cair nas obras da carne. Porque quando é de Deus, traz leveza. Quando é de Deus, é santo, é puro. Eu sempre converso com mulheres e eu falo assim, 3 coisas você deve pontuar. Num relacionamento, ou quando você está no emprego, algo do tipo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está sendo bom? Está sendo perfeito? Está sendo agradável? Então é de Deus. Está trazendo paz? Está trazendo leveza? Ah, é de Deus. Mas quando não traz, quando traz aquela inquietação, aquele desespero, medo, não é. Não é de Deus. Deus é santo. Não esqueça. Deus é santo. Não use, mulher. Não use armas carnais. Não se anule também. Ah, eu vou me vestir assim porque eu acho que ele gosta que se vista assim. Não se anule. Se vista do jeito que você gosta, claro, com prudência. A Bíblia diz que a mulher crente, ela anda modesta. Quem me conhece sabe, eu sou uma mulher que usa vestidos, uso saia abaixo do joelho e que eu gosto de calça jeans. Eu sou da Madureira, congrego na Madureira, mas eu gosto de calça jeans. É o meu gosto. Mas eu uso calça jeans com bata, com camisas que eu cubro na frente e atrás. Eu não me anulo. E o meu esposo vai ter que gostar do jeito que eu me visto. Eu não vou me amoldar no que ele gosta. Ele que tem que gostar do meu estilo, porque eu tenho a minha identidade. A minha identidade é essa. Eu gosto de vestido, eu gosto de saias longas, mas eu gosto de calça jeans. É o meu gosto. E eu não vou me amoldar em padrão nenhum para tirar o que eu gosto. O que eu gosto. Então, ele vai ter que gostar de mim da forma que eu me visto. Mas tem mulheres que elas mudam as suas vestimentas para se amoldar para... É uma certa falsidade aí, né? Uma certa hipocrisia. Isso é armas carnais. Não há verdade. Isso é engano, isso é mentira. Isso é o espírito do engano te usando. Eu quero finalizar. Mulher, deixe ser encontrada. Espera no Senhor, que Ele vai te honrar. O que é teu, vem até você. Não é você que tem que correr. Eu tenho um vídeo, eu não me lembro qual foi o mês que eu coloquei, eu sei que foi ano passado, que o tema é baseado no versículo de Provérbios que diz: o homem que encontra uma esposa achou a benevolência do Senhor. Fala um pouco disso que eu tô falando aqui. Ruth foi encontrada. Ele achou a benevolência do Senhor. E olha que ela era moabita. Mas Deus mudou a história de Ruth. Deus mudou por causa da lealdade. Sabe por quê? Deus sabia o que tinha no coração dela. Deus sabia que tinha sinceridade, verdade, lealdade. Por isso que Deus honrou Ruth. Por isso que Deus permitiu Ruth ser encontrada por um homem
cheio da graça do Senhor. E ela encontrou o favor de Deus, porque por ela ser encontrada, isso foi um favor dos céus para a vida dela. Eu finalizo, mulher. Espera no Senhor. Não use mais armas carnais, não. Espera no Senhor. O que é teu virá ao teu encontro em breve. Amém? Assim eu finalizo. Shalom. A graça e paz para todos vocês. Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus.